Boa noite a todos. Colocando o vídeo de hoje, vou falar sobre Behemoth. Behemoth é um nome hebraico de um dos monstros bíblicos citados, né? Que o Criador colocou na Matrix de forma a formar esse mundo e que ele vai se manifestar no Apocalipse. Pelos meus estudos sobre Behemoth, e existem referências que também não são cristãs, são de outras religiões, até outras mitologias, principalmente a mitologia hindu, ela menciona principalmente sobre os tempos pré-bíblicos, antediluvianos, né? Porque eles descrevem anjos caídos antes desse tempo, fala muito das guerras dos anjos caídos, envolvendo até naves, tudo que eles usam hoje, né, os drones, todas essas aparições de supostos alienígenas, né? Behemoth seria um monstro como o Leviatã, é um monstro terrestre, ele é um dos 3 monstros bíblicos, né? 3 descrições da besta. O Leviatã seria a fêmea, o Leviatã, até na própria mitologia indígena brasileira, tem a sua descrição, né? Leviatã seriam dois demônios, o macho morreu, né? E a fêmea sobreviveu, então o Leviatã é um dragão fêmea, e na mitologia indígena desses monstros apocalípticos, né, ele foi chamado pelos indígenas de cobra norato e Maria caninana na Amazônia, tá? São 2 serpentes, e sendo que a fêmea é a mais terrível, que seria o Leviatã. O Leviatã, na verdade, não é homem, não é macho, é fêmea, é um dragão fêmea. E o Behemoth seria um monstro bíblico terrestre. Mas o que a gente percebe é que o Criador, a Bíblia em si, é um manual de instruções com mensagens crípticas, né? A gente vê que o nosso Pai Criador, nosso Pai Celestial, e os céus descreveram isso, os profetas, né? Descreveram o nosso mundo metaforicamente. Jesus mesmo usou parábolas para ensinar para a gente, porque essa forma de transmissão de conhecimento é mais efetiva, principalmente nos tempos antigos, que as pessoas não tinham muita inteligência, era mais ignorante, você tinha que ser mais descritivo e tinha que ser um tanto ideográfico, né? Então, pelos estudos que eu vi, Behemoth na Bíblia, né? Se você considerar o formato, claro que vão dizer que o formato, eu acreditava na Terra bola, hoje eu sou terraplanista, porque na Bíblia consta, se você olhar todas as grandes civilizações antigas, não existia a descrição do planeta como uma bola, né? Sempre foi plano, os egípcios, os maias, os astecas, os vikings. Essa descrição do planeta como bola é muito recente e extremamente manipulável, né? sem ter provas físicas em cima disso. Bom, de qualquer forma, cada um pensa do jeito que achar melhor. Eu estou falando que na Bíblia consta que o projeto que Deus fez para a Terra, que depois que a gente caiu do Éden, a Terra ela é um ambiente controlado, fechado entre as águas, né? Porque sempre fala que Deus caminha nas águas, ou seja, o universo de Deus é águas, por isso que a gente tem o batismo, né? No judaísmo messiânico chama de mikvah, que é uma dos mandamentos, né? Não os 10 mandamentos, mas os mandamentos bíblicos do batismo, porque das águas nós viemos, para as águas nós voltaremos. Então você tem que compensar a água, e então tem que ser um batismo por mergulho, em referência às águas do céu, porque fala, a própria palavra céu em hebraico significam as águas acima, Shamaim. Então a palavra céu na verdade são águas. Então a própria origem da palavra é água, não é
terra. Tá? O mundo espiritual é água. E então a descrição desse mundo, quando Deus, nosso Pai Criador, criou o nosso mundo, criou Haaretz, a Terra, né? Que hoje é a Matrix, que é controlada pelo Satã. Ele criou a Terra redonda, murada por uma muralha de gelo, né? Um gelo diferente, um gelo mais resistente, um gelo azul, de acordo com algumas pesquisas de pesquisadores, de cientistas que chegaram até a muralha, né? É um gelo diferente. E até por isso também, né, fala da programação preditiva dos dragões, no próprio Game of Thrones fala de um dragão que expele gelo azul. Interessante isso, né? Muito interessante essa informação de George Martin, né? Quer dizer, através da fantasia eles passam a verdade para a gente, aos poucos, dosadamente. Então existe essa muralha, que seria o próprio Leviatã, que circula o mundo inteiro, o mundo que nós conhecemos hoje, né? Que ele sangra de vez em quando, e a cabeça e o rabo estão na Antártica. Se vocês olharem imagens do Google, vocês vão ver que o Estreito de Drake significa dragão em inglês antigo, interessante, né? Estreito de Drake, que é o lugar mais perigoso dos oceanos. Por quê? Porque será que lá existem naufrágios, existiram informações, né? O próprio Magalhães passou lá, é um dos lugares mais perigosos do oceano. Por que será? Porque será que o Leviatã está lá? Será que Jonas, quando foi engolido pelo Leviatã, ele estava perto da Antártica naquela época? Nós não sabíamos que o mundo era bem menor na época. Então a gente não tem ideia da onde aconteceram todas as histórias bíblicas. Eu não digo que seria só no Oriente Médio, pode ser que tenham acontecido em vários lugares, né? Existe uma teoria que o próprio Egito seria os Estados Unidos. E se vocês verem, a entrada do céu fica na Venezuela. Se vocês olhar o lago de Maracaibo, onde tem quase um ano inteiro de tempestades de raios, dizem que lá é a porta dos céus. E a Montanha Negra, que seria, né, o Monte Sagrado, seria no meio do Polo Norte. Então, sempre as referências é que a entrada para o céu é no norte. E por isso que os anjos caídos estão no sul, né, perto da Antártica. Por isso que todo mundo da Matrix, os adoradores de Satã, adora a Antártica, adora a Patagônia, adora o sul. E o Estreito de Drake, no fundo do Estreito de Drake, tem uma saliência, tem um relevo no oceano, embaixo do oceano, com águas bem tumultuadas, né, bem perigosas ali para a navegação, os lugares mais perigosos do mundo, que seria a cabeça de Leviatã. E a Península Antártica seria o rabo. Então, a descrição do que a gente chama de Uróboros, que é a serpente que come a própria cauda, faz sentido, né? É um dos anjos caídos que Deus mandou para o juízo final. E ele, por enquanto, ele está congelado, mas ele está se movimentando. Existe uma profecia viking, uma profecia nórdica, que o Ragnarok, ou seja, o fim do mundo, iria acontecer quando a cabeça da serpente se afastaria do rabo. Ou seja, se vocês perceberem, tem muita movimentação na Antártica hoje. E vai saber se a gente não está chegando perto disso. E nessa região, no Estreito de Drake, do dragão, que dragão seria esse? O Leviatã. Então, existe essa parte toda. Mas a gente já falou do Leviatã em outro vídeo, né? Vocês podem dar uma olhada nos vídeos anteriores, tem um sobre o Leviatã. Eu queria falar agora sobre Behemoth. Behemoth é esse outro monstro bíblico, ele é descrito como se fosse um dinossauro com carapaça. Existem até alguns estudos dizendo que o Behemoth seria um tipo de dinossauro. Mas se a gente for considerar o tamanho do Leviatã, o Behemoth é tão gigantesco quanto o Leviatã, tá? E pelo formato do Behemoth tendo uma carapaça, tá? Se a gente for olhar a descrição do domo de gelo que Deus criou para separar a Terra do terceiro céu, onde nós estávamos, o Éden, né?
para os anjos caídos, ou seja, os alienígenas, não fugirem, não voltarem para o terceiro céu, porque eles foram expulsos, eles caíram de lá, o Criador, nosso Pai, criou essa redoma. Está na Bíblia isso. Tá? É uma redoma forte, que é a prova de bombas atômicas. Eles vivem tentando, existem vários projetos do governo americano, da CIA, de tentar bombardear isso. Já foram feitos até alguns projetos de bombardear com bomba atômica. Eles não conseguem quebrar a obra do Criador. Eles não conseguem, porque eles querem escapar. Eles sabem que eles estão chegando na época do juízo. O juízo dos filhos de Satã, dos anjos caídos, está chegando perto. Eles sabem disso, por isso que na Bíblia fala que Satã, Lúcifer, tem pressa, porque ele sabe que ele tem pouco tempo. E a gente está vendo isso, que o mal está com muita pressa, por isso que as coisas estão acontecendo muito rápido ultimamente, com uma pressa indescritível. Todas as profecias estão acontecendo muito rápido, e uma suposta tecnologia maligna está cada vez mais tomando conta do mundo. Mas a minha teoria com relação à descrição do Behemoth, na Bíblia fala que no final, quando os santos ganhassem a guerra junto com Jesus, tá, Behemoth, esse monstro, iria servido com o grande banquete de Cristo, ele seria servido como comida. Claro que isso é tudo linguagem metafórica. O que quer dizer é que nós ganhamos a guerra da terra, dessa terra do pó, e essas bestas seriam destruídas, né? E a gente ia superar, inclusive, a morte. Então, o descritivo é que esse Behemoth, é um ser que tem uma carapaça feita de escamas. Essas escamas são extremamente resistentes, né? E tem algumas teorias até que diz que essas escamas são hexagonais, como se fosse Saturno, ou seja, a estrutura de um domo geodésico, né? Feito por hexagramas, que é o símbolo de Saturno, né? O hexágono de Saturno. E a gente sabe que tem várias estruturas que são feitas com esse hexágono atualmente. E então, se o Leviatã é a muralha de gelo, possivelmente Behemoth, na linguagem do Criador, na linguagem críptica dos evangelhos, dos apócrifos, o domo seria a carapaça de Behemoth. Ou seja, Deus utilizou essa estrutura para fechar. Então você vê o tamanho de Behemoth. Você não vai conseguir achar o Behemoth em nenhuma parte da Terra, porque ele é a Terra. Toda a estrutura seca seria o corpo de Behemoth. A estrutura molhada seria o corpo da serpente Leviatã, né, que é o anjo caído da inveja. Então, a teoria é que esse domo que o Criador criou para confinar a Terra, o segundo céu e o primeiro céu, onde nós estão os anjos caídos, os falsos alienígenas, né, que estão vindo para a terceira dimensão para sofrer o julgamento, que eles não eram, eles eram anjos, né? Então o Behemoth seria a própria terra. Tá? A serpente vem do mar, diz que o Leviatã vem do mar, vem de Terron, vem do abismo, né? Das águas das profundezas, e o Behemoth estaria sobre nós, ou seja, as escamas seriam a estrutura hexagônica que perfaz, que cria a matrix, né? Que é onde a gente está confinado, né? Que a gente está junto, infelizmente, ainda sob o domínio do mal, sobre o mundo de Satã. Então, interessante, então vocês perceberem, façam uma pesquisa sobre Behemoth, ele consta na Bíblia, é um dos monstros bíblicos, tem um outro também, que é um dragão, que é o do ar, o Behemoth da terra, o Leviatã é da água, e tem Ziz, que é outro monstro maligno, que tem... Tudo é linguagem metafórica do Senhor. É uma maneira de descrever situações físicas, como não tinha a física verdadeira é a Torá. Então, foi a maneira de o Criador passar em linguagem metafórica, até parabólica também, alguma coisa que os antigos pudessem entender e a gente decifrar. E, ultimamente, pela graça do Espírito Santo, né? Quem teve o Espírito Santo sobre a sua própria cabeça está começando a ver
começando a entender coisas que estão cifradas na própria Bíblia. Então, o Behemoth é a própria terra e a sua carapaça é o domo que Deus criou para confinar junto com o Leviatã a terra. E no final, a gente ganhando a guerra contra Behemoth, quer dizer que a gente ganhou a guerra contra a Matrix, contra essa estrutura geodésica que é uma prisão espiritual. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que fiquem com a graça de Deus. Deus abençoe a todos e até o próximo.